Oi, oi, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu vou estar untando aqui. Eu unto, gente, com óleo mesmo, tá bom? E passo o pincelzinho para estar espalhando o óleo por toda a assadeira. Como vocês viram no título do vídeo, né? É um bolo simples. Por que que eu decidi gravar esse vídeo aqui, né? Mostrando para vocês um bolo tão simples, feito à mão mesmo. Eu não quis fazer com a batedeira, nem com o liquidificador, porque muitas pessoas às vezes têm dúvida de fazer um bolinho simples, e tem pessoas que não têm batedeira, né? Então, eu decidi fazer hoje sem a batedeira, na mão, de uma maneira bem fácil e simples, para qualquer pessoa que tenha dúvida poder estar fazendo, né? Tem pessoas que são casados novos, pessoas que não têm muita experiência em fazer bolo. Então, foi por isso que eu decidi gravar. Primeiro eu unto, né, a assadeira com óleo mesmo. Depois eu salpico a farinha de trigo da marca que você tiver, né, da preferência que você tiver, e espalho por toda a assadeira. É a primeira coisa que eu faço antes mesmo de pegar os ingredientes, para já ir adiantando a assadeira estando já untada. Para mim, eu acho muito mais fácil, né? E também eu já gosto de ir ligando o forno para ir aquecendo, né? E quando terminar de bater o bolo, o forno já está, né, pré-aquecido. Esse restantezinho que sobra, eu deixo, e quando eu vou finalizar o bolo, eu coloco junto com a massa, né? Então, eu já espalhei, fica uma quantidadezinha, um excesso, mas depois é só colocar. Eu peguei a minha vasilhinha da batedeira mesmo, mas eu não vou usar a batedeira, tá bom? E vou estar misturando os ingredientes todos aí à mão. De uma maneira bem fácil e prático de fazer um bolinho, né? Eu vou quebrando aqui. Eu utilizei 3 ovos, tá bom? Coloquei os ovos direto na vasilha, só que é de uma forma errada, né? Porque vai que esteja algum estragado. O correto é colocar na vasilhinha pequena e colocando um por um. Mas como eu comprei, tinha acabado de botar na geladeira, tava os ovos fresquinhos e tudo, eu acreditava que não teria nenhum estragado, e assim também não teve, né? Então, eu coloquei primeiro os 3 ovos aí. Eu sempre começo com os ovos, com o açúcar, quando é de farinha de trigo. E quando é de massa pronta, eu não coloco açúcar. Então, no caso, eu fiz esse aí de massa pronta, certo? Então, aí, por isso, não vai o açúcar, só vai os ovos, a manteiga, né? Quanto mais manteiga você coloca, mais o bolo vai ficar fofinho, né? Esse bolo ficou super fofinho, super macio, bem cremoso, bem gostoso. Eu coloquei 3 quantidades de 1 colher, mais ou menos, de açúcar não, perdão, de manteiga. Coloquei aí 3 medidinhas, né? Com a espátula eu peguei, mas é mais ou menos a base de 3 colheres de manteiga, não, margarina, né? Esse daí que eu usei não foi manteiga, foi margarina. Comum, margarina que a gente usa no dia a dia mesmo, tá bom? E aí eu misturo bem. Gente, eu não tenho o costume de usar aqui em casa o leite líquido. Eu não gosto de comprar. Eu gosto de comprar o leite em pó. Pra mim, para as crianças tomar no café, no dia a dia. Então, nesse momento, eu já vou colocando, caiu uma casquinha do ovo dentro, por isso que eu tirei. Então, nesse momento, eu já coloco o leite em pó, porque eu acho mais fácil para desmanchar, né? Junto com a manteiga e com o ovo. Eu tô dando primeiro uma batidinha só na manteiga, no ovo, para não ficar o cheiro forte do ovo, o gosto do ovo no bolo, né? Então, eu dou primeiro uma batidinha ali nos ovos, para ir quebrando um pouco o cheiro do ovo no bolo. Tem gente também que gosta de peneirar o ovo para não ficar nenhum gosto, mas eu não tenho costume de peneirar e eu vejo que não fica gosto, não fica cheiro de ovo, não.
Então, eu faço com leite em pó, né, que nem eu falei. Aí, eu já peguei aí, né, o leite mesmo em pó, peguei 3 colheres de leite em pó, né, 3 colheres de margarina e 3 ovos. E aí, eu envolvo bem com a mão para poder já ir desmanchando o leite, né, o leite em pó, junto com a manteiga e com os ovos. Gente, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreve se você caiu de paraquedas aqui, se você tá aqui pela primeira vez, né? Aqui nós temos vários tipos de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, vem se inscrever, vem fazer parte da família, crescer junto com a gente, tá bom? E que Deus te abençoe desde já. Se você puder, dá um joinha pra mim, né? Se você ainda não deu, se você tá aqui no vídeo até agora e ainda não deu um joinha, dá um joinha para poder o YouTube entender que você gostou desse vídeo, desse conteúdo e poder também estar recomendando os meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Então, você que puder e gostou, né? Dá um joinha aí para mim, por favor. E também, se puder compartilhar, né, este vídeo com alguém que não tem muita habilidade de fazer bolo. Bolo simples, gente. Isso não é um bolo. É um bolo simples, comum para a gente estar comendo aqui no nosso café, na janta, uma merendinha da tarde. Enfim, é uma merenda básica para entreter as crianças também. As crianças aqui gostam muito de bolo. E aí eu decidi bater esse bolinho assim, porque também teve uma inscrita que até pediu, né, para mim poder fazer esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, foi a pedido de uma inscrita que tinha comentado assim, que não sabia fazer bolo. Se eu poderia fazer um vídeo ensinando a fazer um bolo, só que sem batedeira, certo? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo também, para estar ajudando essa pessoa. Vou compartilhar com essa pessoa, mas vou deixar aqui no canal para que outras pessoas que também têm esse mesmo interesse possa vir aprender a fazer um bolinho simples, tá, gente? Um bolinho para tomar com café, um bolinho só para gente merendar mesmo aqui em casa. E a maneira de fazer basicamente é essa. Se você for fazer com leite líquido diferente do meu, né? Deixa para colocar o leite depois que adicionar a massa pronta, né? Então, aqui, ó, o excesso que eu falei da farinha de trigo, que eu tinha untado, eu já aproveito, né? E já despejo aí para não tá estragando, né? Para não jogar fora. E eu já vou envolver, né? Com a manteiga, o leite e os ovos. E repetindo, se você for usar o leite líquido, você bate só a manteiga e os ovos para tirar o gosto, assim, do ovo, né? Você dá uma batidinha antes. Eu tô usando essa massa pronta, da marca que vocês quiserem usar, né? Essa é de sabor laranja, tá bom? E aí, eu já coloco aí junto com a manteiga, sem adicionar água. Por quê? Porque eu acho mais fácil de desmanchar a manteiga assim. Água, por quê? Porque o leite é em pó, então aí eu adiciono a água. Mas se você for fazer com leite líquido, mais uma vez falando, né? Você vai adicionar o leite líquido agora, né? Junto com a massa. Ou a massa pronta ou a massa de farinha de trigo, que é a mesma coisa, tá bom, gente? Eu tô pegando aí o copo e mostrando pra vocês a água, porque eu já adicionei as 3 colheres de leite em pó, tá certo? E agora eu vou estar adicionando a massa pronta, ó. Tá vendo que a manteiga não se desmanchou por completo, porque não se desmancha. Mas agora, junto com a massa pronta... Perdão, gente. Junto com a massa pronta, ela já vai se desmanchar por completo, a margarina, né? Então, ela vai se envolver bem com a massa pronta. Primeiro, eu gosto de fazer assim, para depois adicionar a água, tá bom? Aí, vai envolvendo agora tudo. Vai misturando, vai fazendo aquela mistura, né? E aí, vai chegar no ponto que a gente deseja.
uma massinha líquida, não muito pesada. E agora é só mexer, né? Faz aquele meleiro, aquela baguncinha, por isso que eu prefiro já fazer diretamente aí na bancada da pia. Porque o que sujar, só lavar e pronto, né? Eu prefiro fazer já diretamente aí na pia. E agora eu tô mexendo, né? Aí eu vou vendo a quantidade de água que eu vou precisar usar. Porque vai variar muito a quantidade de leite que você vai usar de acordo com a quantidade de massa que você vai usar. Eu costumo usar um pacotinho de massa pronta, só que eu coloco também algumas colheres de farinha de trigo. Essa minha já vem com fermento, tá bom? Eu sempre compro com fermento, eu não gosto de comprar farinha de trigo sem fermento para cá, para casa, não. Então, essa minha já vem com fermento. Mas eu acho que não tem problema de você usar sem fermento, porque a massa pronta já deve vir com fermento, né? Então, além da massa pronta, eu gosto de colocar um pouquinho de farinha de trigo para o bolo não ficar se quebrando muito, porque a massa pronta, ela se quebra demais o bolo, né? E aí eu coloquei 4 colheres, se eu não me engano, foi 4 colheres de farinha de trigo, né? E isso aí é como eu tô falando, você vai vendo de acordo com a quantidade de água que você coloca. Eu fiz um meleirinho aí, né, que é normal. Você vai vendo se você precisa colocar mais leite ou não. No meu caso, mais água, porque eu já coloquei o leite em pó. Então, aí eu adiciono a água, porque o leite em pó já tá envolvido aí com o restante dos ingredientes. E aí, vocês viram que eu coloquei apenas um copo de água, né? Então, aí, no caso, quem vai usar o leite, apenas um copo de leite dá tranquilo, certo? E agora, é só mexer para tirar todos os gruminhos, deixar uma massa bem bonita. Ó, tá vendo? Até com a mão você consegue fazer um bolo tranquilo, sem precisar de batedeira. É lógico que a batedeira auxilia muito, né? Você usa uma batedeira, você não vai ter o trabalho de estar mexendo com a mão. Mas você também mexendo com a mão não vai morrer não, né, minha gente? Não dá pra morrer não, porque antes das batedeiras toda mulher não fazia o bolo assim batido na mão. Então tá todo mundo vivo. Então dá certo do mesmo jeito, gente. É porque a batedeira veio pra auxiliar, ajudar a nossa vida, né? Mas mesmo quem não tem a batedeira, dá pra fazer o bolo tranquilo, normal. Então, eu tô aí tirando todo o excesso da massa que tá aí na minha vasilha que eu mexi o bolo. A misturinha do bolo já está pronta. E aí, eu vou estar colocando tudinho aí na assadeira pra gente já levar para o forno. Eu rapo bem rapadinho, né, gente? Para não deixar nada, que as coisas não tá fácil. Então, tem que aproveitar tudo. Eu rapando mesmo, gente. Não deixo na dica de nada. Deixo quase limpo já a vasilha. Pra aproveitar toda a massa, né? Como assim, eu fiz esse bolo só pra gente tomar com café, eu peguei essa assadeira pequenininha. Agora, se você for fazer um bolo maior, você pega uma assadeira maior e coloca, tipo, 2 massas, né, pronta, pra ficar maior o bolo. Mas eu quis fazer só um bolo pequenininho mesmo. Pronto, retirei todo o excesso, né, da massa que tinha ficado. Agora, eu dou uma mexidinha assim, ó, de um lado pro outro, pra acertar a massa. Tá vendo? E já ficar ajeitadinho aí o nosso bolo. Nosso bolo é de sabor de laranja. E eu, né, como eu falei pra vocês desde o início, já tinha ligado o forno, ó. Meu forninho é um forninho elétrico, porque o meu fogão é cooktop, eu não tenho o forno embutido com o fogão, né, ele é separado. Mas eu já deixei ele ligado
para poder ir aquecendo, né? Deixei ele já lá no pontinho para pegar agora o bolo e levar lá para o forno e vamos assar esse bolo. Bom, gente, depois de 30 minutinhos, né, eu deixei ele em 210 e o correto é deixar em 180 e eu não reparei. Ele deu uma douradinha a mais, assim, por cima, né, mas pra mim tá ótimo, ele não queimou, né, o importante, ele ficou bem crocantezinho assim em cima, porque eu deixei em 210. Mas se você quiser, você pode deixar, né, de 30 a 40 minutos no forno a 180 graus, tá bom? Porque eu gosto realmente dele mais crocantezinho assim em cima, mais moreninho, né? E pra mim tá muito ruim de cortar aí esse bolo, porque eu tô gravando com a mão e cortando com a outra. Mas deu super certo, né? Peguei a minha forma, né, que eu deixo o bolo, a minha boleira. E aí tá quente, que eu tinha acabado de tirar do forno, gente, tava muito quente. Mas, ó, deu super certo, não grudou nada, tá bom? Ficou muito fofo. Ai, gente, esse bolo ficou muito fofo, ficou bem fofo, ficou se quebrando. E olha que eu ainda coloquei a farinha de trigo pra não se quebrar muito. Mas ficou uma delícia, gente. O bolo ficou bem fofinho, bem, sabe? Bom de tomar mesmo com o café, que não ficou aquele bolo ressecado. Aquele bolo que você às vezes precisa até fazer um recheiozinho, alguma coisinha para ficar mais molhado. Ele não, ficou ótimo. Então, esse foi um bolinho simples, né, de fazer, que eu decidi vir aqui compartilhar com vocês, ó. Eu tirei ali para os meninos comerem, ó, ficou tão fofo que ele tá se quebrando, tá vendo? Ai, ficou muito bom, gente, ficou muito bom o meu bolo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Ó, ficou uma delícia. Eu tô aí tirando os pedacinhos e mostrando pra vocês com o garfo como ficou fofo, ficou gostoso. Tchau, tchau.